Oi, gente, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou aqui, Edna Dantas, mais pirada do que nunca, no Pirações da Meia-Idade. Você tá na meia-idade? Não tá? Quer estar? Não quer estar? Tem medo da palavra? Mas tudo bem, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque pelo conceito que rola por aí mundialmente, meia-idade é quem tem entre 45 e 65 anos. Vamos assumir isso e vamos ser felizes, porque isso só significa o seguinte, que você tem uma grande estrada pela frente para ser mais feliz. Ou não, né? A gente nunca é feliz o tempo todo. A gente consegue. Vamos lá. Eu ganhei um pouquinho mais de tempo, como eu já falei aqui pra vocês no vídeo lá atrás. Eu acho que eu comecei a sentir um pouco da crise da meia-idade por volta dos 40. Mas isso logo acabou porque eu fui mãe aos 40. E aí eu entrei numa outra viagem que era cuidar de um bebê aos 40 anos. Bem, tem gente que pergunta qual é a vantagem de ser mãe nessa idade e qual a desvantagem. Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Na verdade, eu não fui mãe antes porque eu queria ser mãe dentro de um relacionamento, dentro de uma união em que a pessoa com quem eu estivesse também quisesse, topasse essa viagem. E bem, eu tive 2 casamentos desfeitos e aí então eu encontrei o meu atual marido, o Jean, a gente se apaixonou, foi lindo e ele quis ter um filho comigo. Ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento e ele topou e foi muito legal. E a gente tem uma filha que hoje está com 12 anos. Aí você pode me perguntar assim, mas e agora? Você com 52, tendo uma filha de 12, entrando na adolescência. Olha, eu posso dizer para vocês que a Ana Beatriz até hoje ela só me fez bem. Só bem, assim, é claro que os primeiros meses do bebê, como para qualquer mãe, foi muito difícil. A minha mãe já tinha morrido, a minha sogra já estava mais velhinha, então assim, eu não contei com ninguém. Foi eu e o Jean, os 2 juntos, experimentando aquela novidade. Foi bom para mim, porque eu acho que a Ana, de certa forma, ela me rejuvenesceu. Ela me fez aprender coisas que provavelmente eu não correria atrás se eu não tivesse ela. E ela me ensinou um monte de coisa, como ela me ensina o tempo todo. Por exemplo, ela que começou a editar esses vídeos que vocês veem. Acredita? Ela com 12 anos. Ela que me ensina, ela que me dá força, ela que me estimula e tudo mais. Com ela, eu aprendi a conhecer um monte de artistas que, assim, que provavelmente eu não teria mais saco para ouvir, nem para conhecer, por ser assim, na minha época era tão melhor. Então o que a gente faz? A gente compartilha as coisas. Eu apresento para ela as músicas da minha época, os meus rocks brasilienses do Legião Urbana, do Capital Inicial, da Paralamas e tudo mais, Barão Vermelho do Rio. E ela me apresenta o Justin Bieber, a Rihanna, o Ed Sheeran, ou tantos outros pops aí que a gente ouve o tempo todo juntas enquanto a gente está no carro e quando a gente está em casa e tudo mais. Além disso, a Ana, a minha filha, ela me dá muito essa visão assim de que a gente tem que se atualizar. E eu acho que isso, não importa se você é mãe ou pai de uma pessoa já adulta e às vezes uma pessoa que já está fora de casa, já saiu e tudo mais. Você tem que correr atrás disso, mas no meu caso eu tenho esse benefício de ter uma adolescente dentro de casa que está o tempo todo antenada, é uma pessoa já digital, ela já nasceu assim, ela não é analógica, então ela já tem uma cabeça pensando nisso. Então acho que de certa forma a gente compartilha muita coisa boa. Eu acho que o fato de ter sido mãe mais velha também me deu um pouco mais de paciência no sentido de não ficar querendo, eu não posso ir no show tal porque eu tenho um filho, não. Eu já fui a vários shows, eu já viajei, eu já aproveitei a vida, eu já caí muito na farra, na balada, enfiei o pé na jaca. Hoje em dia, se eu não fizer isso, não tem o menor problema. Agora, tem questões difíceis? Tem, por exemplo, o medo de acontecer alguma coisa comigo e ela ficar sozinha hoje, ainda tão jovem, ainda dependendo da gente, é uma responsabilidade. O fato de eu ter uma idade de me aposentar, eu não posso me aposentar.
né? Nem eu, nem meu marido. A gente tem que pensar nela. Ela ainda está começando a vida, ela ainda está estudando, ela ainda tem um longo caminho pela frente. Então, assim, como tudo nessa vida tem prós e contras. Mas olha, eu vou te dizer, eu adoro a minha filha e eu adoro estar com ela e tô aprendendo muito com ela. Tô aprendendo a ser menos egoísta, a dividir mais as coisas e tal. Por exemplo, o Buck, que estava aqui comigo, meu cachorro, quer dizer, não é meu, ele é meu neto, porque ele é dela. Eu e o Jean, a gente vivia dizendo, a gente nunca vai ter cachorro. Eu acho tão absurdo essas pessoas que ficam tratando o cachorro que nem filho e não sei o quê. 5 anos depois que a minha filha nasceu, lá estou eu e ele pesquisando a melhor raça para ter numa família com criança e que mora em apartamento. E aí o Buck chegou e tá aqui com a gente, vai fazer 8 anos. Ou seja, é um aprendizado atrás do outro, a gente morde a língua o tempo todo. E é isso. Agora, na meia idade, conta isso? Conta por isso, por essas coisas todas. Eu acho que ela me ensinou a viver no mundo de hoje. Ela tá me ensinando isso. Eu convivo com mães muito mais novas do que eu, com pais muito mais novos do que a gente. E isso é muito bom, é muito legal. Então, acho que isso serve para todo mundo, tá bom? Vamos nessa. Mesmo que você não tenha filho, você tenha neto, tenta se atualizar, tenta aprender com ele. Para de falar, porque na minha época era assim, na minha época era assim. Tudo bem, na nossa época era assim, mas na época deles é outra. E nós estamos vivendo essa época também. Tá bom, gente? E ó, entra lá no Facebook, Pirações de Meia Idade, e também se inscreve no nosso canal. E manda um e-mail e fala comigo. Um beijo. Beijo, tchau. E sempre rindo pra bochechinha não cair, que eu já falei pra vocês, né? Hoje eu tô toda descabelada. Beijo, tchau, gente.